Em primeiro lugar, eu queria fazer um breve relato para que ninguém tenha necessidade de escrever o que na realidade não está acontecendo. Tenho tentado conversar com alguns veículos de comunicação e as versões que estão saindo não são as que na realidade acontecem dentro do Congresso Nacional. Em primeiro lugar, há um entendimento da unanimidade dos líderes da Câmara dos Deputados, não do seu presidente, mas de uma unanimidade quase que absoluta. Um membro destoou com relação a uma parte do encaminhamento, mas no contexto do líder do PSOL, líder do PL, todos entenderam que a Câmara não tem como abrir mão das suas prerrogativas constitucionais, assim como o Senado entende que, com o fim da pandemia, existe sim uma decisão, um artigo da Constituição que fala da Comissão Mista de Medidas Provisórias. Uma coisa é realidade, outra coisa é a prática. Nós tivemos a pandemia com todos os seus efeitos negativos e a pandemia trouxe algumas mudanças regimentais para as duas casas que não tem como nós retroagirmos. Uma delas, a votação dos parlamentares por meio do sistema Infoleg. As votações nominais hoje, os deputados dão presença no plenário, fisicamente, e votam pelo telefone. Uma votação que demorava 1h10, 1h30, hoje ela acontece em 15 minutos. Não há como retroagir. Um parlamentar hoje, em missão oficial, se quiser, ele pode participar de votações no Congresso Nacional. É um avanço. Um outro avanço que ficou bastante claro, e é inverídico quando alguns jornalistas dizem que o Arthur Lira está criando a primeira crise institucional no país, não é verdade. O que existe na prática é que havia um entendimento bastante claro na época da pandemia, que a Câmara esperava que o bom senso prevalecesse, de permanência de um sistema rigoroso e respeitoso, equilibrado na condução e na votação das medidas provisórias, que eram de um prazo de 90 dias para que a Câmara se debruçasse e um prazo de 30 dias para que o Senado se debruçasse. Eu desafio o Senado a mostrar que a gente entregou sempre à beira das votações. Pelo contrário, mais de 90% dos casos foram atendidos os prazos. O Senado sempre teve os 30 dias para apreciação da medida provisória. Nós tivemos alguns problemas na época da eleição, problema inerente às duas casas, por falta de funcionamento. Nós tivemos um único problema de divergência de texto, que foi num caso que um senador relator quis fazer juízo de admissibilidade de matéria estranha votada na Câmara. Matéria estranha é atribuição do presidente da Câmara e do presidente do Senado, onde as matérias estiverem tramitando. Portanto, era de se esperar o bom senso por parte do Senado de que o que estava funcionando bem permanecesse, mas tivemos e temos a grandeza de entender que as duas casas não podem se confrontar numa discussão que interfira nos rumos do país. O Senado, através da sua presidência, silenciou de conversas da eleição da mesa até o meio-dia de ontem. Meio-dia de anteontem. Nós não tivemos qualquer conversa, e não foi por minha parte, nem por minha causa. Eu respeito o silêncio, portanto, muito embora não entenda, mas respeito. E respeitei. Quando o presidente do Senado decidiu que dava para conversar, nós conversamos. E a imprensa está noticiando que foi iniciativa do Senado a alternância. Não é verdade. Eu tive uma reunião com o presidente Alcolumbre, que o Senado está com algumas dificuldades em a gente entender quem manda ou quem dirige o Senado.
se é as questiúnculas de Alagoas, que não devem interferir na dinâmica do Brasil, se são posicionamentos políticos, porque eu não entendo. O maior interessado na vigência das medidas provisórias é o Senado da República, porque são eles que indicaram ministros, são eles que têm ministérios. A Câmara está absolutamente tranquila. O nosso interesse são votar as medidas provisórias, fazer o entendimento para que o Brasil prossiga. Portanto, na conversa com o presidente Pacheco ontem, eu deixei bastante claro que na conversa com o presidente Alcolumbre, eu, sem autorização dos líderes, numa conversa tentando dar um passo para o entendimento, propus a alternância. Muito embora a comissão mista não vá dar ao Senado o que ele quer, que é ser casa iniciadora. A casa iniciadora continuará sendo a Câmara, porque é prerrogativa constitucional, tanto no modelo da pandemia como no modelo de comissões mistas. Quem deu a ideia fui eu, ao presidente Alcolumbre, ou de mudar a proporcionalidade das comissões mistas, porque ela não é democrática. O Senado Federal com 12 membros e a Câmara com 12 membros, o Senado está superdimensionado e a Câmara subdimensionada. Os jornalistas que aqui já acompanharam comissões mistas sabiam o terror que era dar quórum, ter apoio, ter acordo, as distorções que aconteciam nas comissões mistas, e eu não vou citar aqui a MP dos portos, as dos aeroportos, tantas polêmicas que aconteceram lá de jabutis, de inclusão de matérias estranhas, pelo simples fato de que uma medida provisória entra com 2 artigos e sai com 30, 40, porque cada membro quer colocar uma alteração ou 2, não é possível. Quantas medidas provisórias caíam e caducavam no plenário do Congresso Nacional? Os senhores não estão lembrados. Então, o que nós pleiteávamos e pleiteamos é que a Câmara e o Senado pudessem chegar num acordo de construção de um texto comum que alterasse a Constituição para tornar o rito mais adequado à proporcionalidade de uma casa com 513 deputados ante uma casa revisora de 81 senadores. E, na conversa ontem com o presidente Pacheco, eu coloquei que, como proposta, que ele liberasse, porque ele está, desde dezembro, com 29 medidas provisórias na sua gaveta, medidas importantes, que ele fizesse um gesto e que mandasse para a Câmara dos Deputados, pelo menos as do governo anterior, para que a gente pudesse votar, enquanto Câmara e Senado tinham um tempo para negociar um texto de alteração constitucional, porque nós vamos chegar no imbróglio. Não é na truculência nem na força que vai se resolver esse problema. Ontem um senador propôs uma questão de ordem, sugerindo que o presidente Rodrigo, numa resolução de 2002, ou seja, de 20 anos atrás, faça a instalação unilateral e faça a indicação unilateral dos líderes da Câmara, de vice-líderes, porque eles só podem indicar líderes e vice-líderes, esses que são contra a Câmara. Vocês estão entendendo onde isso vai dar? Os líderes são contra a comissão mista e são contra abrir mão de prerrogativa. E o Senado agora deliberou numa reunião de líderes e o presidente Pacheco aceitou a questão de ordem proposta, sugerindo a indicação das comissões mistas para as medidas provisórias do governo Lula, porque as do governo Bolsonaro, elas já estão aqui, ele mandou ontem, eu agradeço o gesto, entendo como gesto de bom convívio, e a pauta da semana que vem da Câmara, de segunda à noite à quinta, acertada agora no Colégio de Líderes, vai ser só a votação dessas 13 medidas provisórias, para dar uma demonstração de que a gente vai ter tempo de fazer relatório, vai ter tempo de conversar com as lideranças, vai ter tempo de dialogar, os textos principais já são conhecidos, e a Câmara, no esforço, vai tentar votar as medidas provisórias na semana que vem, portanto, antes da Semana Santa, para entregá-las ao Senado. E as comissões provisórias, através de questão de ordem, onde eu lamento muito claramente que a política regional ou local de Alagoas interfira no Brasil. O Senado não pode ser refém de Alagoas nem do Amapá. O Senado é muito maior, é uma casa federativa, representa todos os estados.
E eu aqui continuo, presidente Pacheco, com toda boa vontade, de sentarmos eu e o senhor, presidente do Senado, não senadores com mais radicalidade na condução desse tema, para que a gente chegue num bom senso. Essa questão de ordem decidida, pelo que eu entendi na reunião dos líderes dessa semana, não vai andar 1 milímetro na Câmara dos Deputados. E o prejuízo vai ser para o governo atual. E eu quero aqui deixar claro, para quem tiver dúvidas, eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. Manutenção do rito atual. Se o governo preferir as comissões mistas, ótimo, paciência, vai arcar com o ônus de negociar as comissões mistas com 24, com 36, com 48 membros e arriscar que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado. As casas são equivalentes. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ser, quer ter protagonismo. Se dividir as indicações de ministro Supremo, de ministro STJ, de agências reguladoras, de embaixadas, a gente pensa em dividir a atribuição. Senão, eu não tenho autorização dos líderes da Casa, com todo respeito, para fazer qualquer mudança no rito de medidas provisórias. E eu quero reafirmar, quem propôs isso ao presidente Davi fui eu. Pedi desculpas no Colégio de Líderes, porque o Colégio, unanimemente, foi contra a Câmara abrir mão das suas prerrogativas, e eu atendi, cedi, e o pior, o Senado, depois da proposta, me enviou um texto, eu forneço a todos os jornalistas que se quiserem, eu recebi do secretário-geral da mesa do Senado, recebi o secretário-geral da mesa do Senado autorizado pelo seu presidente a negociar esse texto, negociamos o texto na sexta-feira de manhã, e na sexta-feira da noite, depois do texto negociado, o Senado alterou a negociação, de novo por influências locais de questões pontuais, e alterou o texto que o próprio Senado mandou. Foi aí que eu chamei a reunião de líderes, se vocês estão entendendo, e os líderes não confirmaram, não compactuaram com o texto proposto. E aí, o Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência, unilateralmente querendo instalar comissões mistas, e eu repito, que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias. Depois da mudança do rito no período da pandemia, esse assunto foi minimizado ao máximo. Só tem interesse nessas comissões quem defende aquele problema antigo que existia, e todos os jornalistas mais experientes sabem disso. Eu continuo muito tranquilo, com o respaldo de toda a liderança da Casa, para continuar dialogando e conversando. E informar os senhores jornalistas que a pauta da Câmara, na semana que vem, com efeito administrativo, será de segunda noite à quinta-feira, da medida provisória 1041 à medida provisória 1053, enviadas num gesto que eu penso de bom senso do presidente Rodrigo, e agora de manhã, num contrassenso, aceitando uma questão de ordem num gesto que não vai levar a canto nenhum, vai enforcar as decisões se por acaso não sentarmos na mesa. Eu penso ter feito um esclarecimento razoável do que está acontecendo, para que não parem dúvidas, que o que nós defendemos não é ir contra a Constituição, mas numa proposta de entendimento das duas casas, de alterarmos a Constituição para chegarmos num rito mais atual e que atenda às demandas das duas casas de funcionamento. Nós não queremos afrontar a Constituição, muito menos declarar guerra ao Senado, nem o Senado à Câmara, isso não vai levar a canto nenhum. Mas não fui eu que interrompeu conversas, não fui eu que deixou de conversar, e não fui eu que mandei texto e voltei com a minha palavra. Então, simplesmente nós estamos nessa situação, e na normalidade da votação das medidas provisórias na semana que vem, eu espero que esse clima arrefeça. E aí os senhores ficam à disposição aqui para algumas perguntas antes que eu saia para conversar com a parte jurídica e com a parte política sobre os fatos que vão acontecer. O acordo, quando eu propus ao presidente Davi uma proposta de alternância de início, que foi rechaçada pelos líderes porque nós estaríamos abrindo mão de 50% da nossa prerrogativa, o texto que o Senado mandou, ele coloca no seu penúltimo parágrafo: esta lei entra em vigor na data da sua promulgação.
E no seu último parágrafo, as medidas provisórias anteriores seguem no rito atual. Ou seja, a alternância ia valer na promulgação da PEC. E eu ainda disse assim, não precisa ser nem da promulgação, basta na hora que apertar a mão e fizer o acordo, a medida provisória chegar amanhã, a gente já separa para a alternância. E depois o Senado informa ao líder do governo na Câmara que a alternância era, as do Bolsonaro ficam na Câmara e as do presidente Lula já vão para a alternância. Então é uma mudança significativa de proposta de acordo. Ou seja, de novo, são questões locais, políticas locais interferindo para pior na política nacional. Não, veja, as que vão ser votadas na Câmara, essa semana, não é? Essas que ficaram do governo Lula, se o Senado insistir numa decisão draconiana de fazer unilateralmente a instalação e unilateralmente a indicação, porque o presidente do Senado só pode indicar líderes e vice-líderes da Câmara. Como os líderes da Câmara estão contra, o que é que vai sair disso? Instala, não delibera, pode derrubar as medidas provisórias todas do governo. Mais alguma pergunta, gente? Eu estou liberado. A parte jurídica da Casa está fazendo. O mandato de segurança do senador que propôs é inócuo, porque não houve nenhum ato assinado pelo Senado que a Câmara tivesse se negado a assinar. Houve uma comunicação do Senado que queria voltar para o ritmo constitucional. A resposta está juridicamente perfeita. Não, a decisão judicial se cumpre. Eu não estou aqui a contestar a Constituição, você entendeu bem. Eu estou dizendo que a Constituição, num texto de lá de 2002, não atende às práticas de evolução do sistema de votação, do sistema de negociação, das discussões. Você entenda que um relator escolhido pela Câmara, que tem 90 dias para discutir com todos os líderes como era feito, para ir para todas as lideranças, oportuniza um rodízio, oportuniza uma responsabilidade maior de inclusão de matérias estranhas ao texto, porque o que é que se defende um relator de uma comissão mista? Não, se eu não botasse a emenda sua, eu não teria votos na comissão para aprovar a matéria, e sai aqueles monstros, né? Sai aquelas matérias cabeludas, sai aqueles jabutis pesados, e todos vocês sabem quem patrocinava esses jabutis nas épocas das comissões mistas no Congresso Nacional.